Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Então, para quem já está aí nos acompanhando no YouTube, essa é a nossa primeira transmissão da live da TUME, que a gente está fazendo essa transmissão no YouTube, estamos fazendo a transmissão no Twitter e no Twitch, pode ser? Twitch é um não conheço ainda essa rede social, mas é uma rede social de gamers. Então, pessoal, hoje a nossa live, o tema é o novo Mindset Médico, o livro que eu tive o prazer de escrever junto com os colegas que estão aqui comigo, Dr. Luciano Eifler, Dr. Carlos Eurico, Dr. Cristiano Engler, e a ideia dessa live é um bate-papo bem descontraído, lembrando um pouquinho da nossa história e lembrando um pouquinho de como a gente construiu toda a trajetória do livro, o que aconteceu conosco depois de termos publicado o livro, e o que a gente pensa que vem aí pela frente, o que a gente acha que escreveu e que talvez não aconteça, e o que a gente não escreveu e que porventura pode vir a acontecer no futuro e talvez até seja motivo de um novo livro, de uma nova edição. Bem-vindos! Então, quero convidar os meus colegas aqui a se apresentarem, para quem não conhece a gente ainda. Eu sou Alessandra Menezes Morelli, eu sou oncologista e uma das cofundadoras da startup TUME. Lu, quer seguir? Estou puxando aqui no sentido horário. Vamos lá, eu sou o Luciano, eu sou cirurgião geral e sou fundador da empresa Concept Med, uma empresa de consultoria de tecnologia e inovação em saúde. Eurico. Vamos ver sem tosse aqui. Sou Carlos Eurico, sou médico pneumologista. Estou falando aqui de Santa Cruz do Sul. E, sou aí um apaixonado por inovação, tecnologia, empreendedorismo e gestão na área da saúde. E isso aí é um dos autores, junto com essas feras, do novo Mindset Médico, empreendedorismo e transformação digital na saúde. E que por conta de me envolver com esses assuntos, acabei me aproximando dessa gente boa. E também vinha me tornar sócio da doutora Alessandra na TUME, né, nossa startup aí, que trabalha com inovação em saúde. Eu sou Cristiano Engler, sou médico, anestesiologista, professor de MBA também da PUC, Gestão e Inovação na área da saúde, fui cofundador de uma aceleradora da Grow, hoje em dia fundador da plataforma Connext Health, investidor anjo, e é um prazer estar aqui com vocês para debater novamente os tópicos, né, desse livro, que deu muito a falar, né, Alessandra? Então, é muito bom estar novamente discutindo e conversando com você sobre empreendedorismo, inovação e tecnologias na saúde. Super, e entrou aqui na hora o Sassá. Bem-vindo! Na correria aqui, desculpem, gente. Vida louca, Achei que tu estava de férias, eu vi esse piano de cauda lá no fundo, uma lareira, tu tá de... Não, é um fundinho fake aqui do StreamYard. Lindo. Alegria aí... com vocês aí, gente, que coisa boa, né? A gente se reunindo, nem que seja online mesmo. Aí. Muito bom. Sassá, a gente está nos apresentando. Se apresentando, tá bem. É minha vez agora? Isso. Então tá bom. Bom, gente, boa tarde a todos e boa noite no Brasil aí, enfim, horário brasileiro. Eu estou em San Diego, na Califórnia, sou médico. Eu digo sempre, meu maior predicado, eu sou colega de turma da Alessandra Morelli, né? Somos da TM 96 da PUC, né? Tá no meu currículo, sou colega da Alessandra, tá lá a primeira linha, lá, headline. Mas então, fiz cirurgia geral, trabalhei com transplante muitos anos e aos poucos fui desviando a minha carreira para o lado da gestão, né? Acabei trabalhando como gestor de Hospital São Lucas da PUC, depois fui gestor na Unimed Porto Alegre e hoje sou sócio fundador da Safety for Me, que é uma plataforma que trabalha com segurança do paciente, né? Estou morando aqui em San Diego, na Califórnia, fazem 4 anos e alguma coisa, aí com dedicação exclusiva para esses projetos de inovação, empreendedorismo, enfim, estamos aí para bater um papo. Obrigado por ter organizado isso aqui, Ali, de novo. Muito legal. E está faltando ainda aqui no grupo o David Sena e o Pedro Chestatsky. O David talvez consiga dar um oi aqui para a gente. O Pedro, acho um pouquinho mais difícil, ele tinha um evento no mesmo horário, mas já está valendo aqui, né? Estamos na maioria aqui da turma do livro. E começando, então, o nosso bate-papo,
acho que a gente poderia contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Muitas pessoas que nos encontram, né? Puxa, que legal, como é que vocês se encontraram? Eu acho que o Luciano é o cara para falar sobre isso. Deixa eu contar essa história que o Carlos Eurico acabou catalisando, né, a ideia. A história é a seguinte: estávamos nos encontrando em vários eventos que abordavam inovação na saúde. Quase praticamente todos os eventos que aconteciam, principalmente em Porto Alegre, na época o Salvador estava em Porto Alegre ainda, nós estávamos envolvidos com essa coisa do empreendedorismo, da inovação. Eu acho que logo em seguida o Salvador ele começava a participar por videoconferência ou pelos robôs de telepresença, que era a minha startup na época, que eram os robôs de telepresença. E cada um tinha a sua expertise, cada um tinha uma temática interessante, e a gente começou a se encontrar sempre e dizer assim, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. O Eurico estava acabando de lançar o livro dele, o Salvador estava escrevendo também o dele, e a gente falou, não, temos que escrever alguma coisa sobre essa nossa história, porque cada um tem uma história para contar. E aí juntamos as forças, começamos a encontrar, a Artimed bancou a ideia, né, gostou da ideia, e começamos a fazer encontros absolutamente fantásticos sobre tudo que tem de novo, falando sobre telemedicina, blockchain, robótica, inteligência artificial, impressão 3D na saúde, os aplicativos, investimento, e aí foi surgindo alguns capítulos e a gente começou a montar o livro Mindset Médico, né? E a minha esposa, inclusive, eu sempre comento, lembrou do nome que é o Mindset, de um set, um novo Mindset Médico, então ficou esse o livro, Empreendedorismo e Transformação Digital na Saúde. Mas vamos dizer, essa história, e o Carlos Eurico, ele disse assim, não, vamos fazer, porque eu já estava quase que desistindo, a gente nos encontrava, mas a gente não tinha ainda juntado forças para escrever, porque não é fácil escrever um livro, todos sabem, a gente tem que se dedicar. Imagina a dificuldade de juntar 7. Nem para live, pô. Cada Beatles tem o seu Paul McCartney, né? O nosso Paul McCartney é o Carlos Eurico. O nosso hardworking, o nosso cara que pegou e disse, não, vamos fazer, vamos organizar, e botou, não é à toa que ele é o nosso organizador, que escreve as coisas, né? Então, uma salva de palmas ao nosso Paul McCartney. E aí surgiu o negócio acontecer, né? Médico, Essa é a história do início, Ale. É isso aí. E eu não sei, eu acho que todos nós aí nessa jornada, depois que a gente escreveu o livro, tivemos oportunidades de encontrar pessoas que leram o livro ou que, enfim, que chegam para a gente do nada e dizem assim, puxa, li o livro, ou nossa, trouxe o livro para você autografar para mim. Então, vocês têm alguma história que tenha marcado vocês de algum leitor e que vocês queiram compartilhar com a gente? Ou de alguém especial? Tem algumas histórias, né? Então não tem lugar que a gente vá que as pessoas não venham falar com a gente sobre o livro. É incrível a experiência que eu tive no primeiro livro, nós temos aqui, nós já somos 3 do grupo que estão no segundo livro, né? O meu primeiro livro, que é Muito Além dos Plantões e Convênios, eu já tinha tido essa sensação, quando a gente escreve um livro, a gente não sabe muitas vezes qual é o tamanho da repercussão e do alcance que tem uma publicação, né? A gente acabei fazendo muito mais pela vontade sempre que tive de escrever, mas isso é incrível como que impacta as pessoas. Recentemente eu tive em São José do Rio Preto, dando uma palestra muito bacana, foi num cinema na cidade, foi tudo, e precisa ver a receptividade e várias pessoas vindo com o livro todo riscado, cheio de marca-texto ali, me pedindo para assinar o livro, especialmente uma colega geriatra lá da cidade que acabou fazendo mentoria comigo, mentoria coletiva sobre carreira médica por conta dos livros. Então ela foi lá especialmente levar o livro dela, que a gente tinha feito a mentoria online, para assinar, e é super gostoso a gente ter esse retorno das pessoas, né? Assim como já tive lá em São Paulo, quando a Lê não pôde ir presencialmente, no evento do Cubo, onde a gente participou, deu aula, o pessoal me dizendo, mas cadê a turma, né? Teve lá, eu fui presencialmente, sim. A Lê entrou, acho que o Sassá também entrou, né? Na verdade, foi sobre o novo Mindset Médico que a gente vai falar, e o pessoal dizendo, faltou a assinatura da Lê, mas vem cá, assina o livro aqui para mim. Então estava lá o Oscar Reis, a Novartis, meu querido amigo. Então é isso, o livro gerando conexões, né? Muito legal, né?
Eu tenho uma colega, oncologista, que esses tempos me encontrou num evento, e ela me disse assim, Ali, toda vez que eu tô triste, eu tenho o livro de vocês na minha cabeceira, porque a história de cada um de vocês é muito incrível. E ela disse assim, quando eu tenho alguma dificuldade, eu pego o livro e eu leio uma das histórias, porque isso me inspira a seguir em frente, a ter persistência. Então e eu jamais imaginei que eu fosse receber algo assim, sabe, de uma colega oncologista. Então, é muito gratificante mesmo a gente saber que as nossas histórias, de alguma maneira, podem inspirar outras pessoas, né? Sabe qual foi a mais marcante para mim, Ali? Bom, desculpa, Cris, manda bala aí, depois eu falo. Bom, assim, tem uma turma mais jovem que já está mais sensibilizada a essa coisa toda da inovação, da tecnologia, eles já vem com isso, né? Uhum. Mas a turma mais antiga não, é mais difícil até da gente entrar, né? De eventualmente as pessoas se sensibilizarem, né? A gente sabe como a nossa classe é mais conservadora. E esses tempos, não faz muito tempo, acho que faz questão de 2 ou 3 meses atrás, eu recebi um WhatsApp, que eu acho que vocês todos receberam, porque ele me disse ali no WhatsApp que ele ia mandar isso para todos vocês, de um colega, que eu posso falar o nome dele aqui, porque ele autoriza isso, que é o Dr. Hugo Oliveira, que é um pneumologista, professor do Hospital de Clínicas, responsável pelo todo o setor de inovação lá do Hospital de Clínicas. E ele escreve para nós uma carta, né? Eu acho que vocês receberam aquele WhatsApp. Aquilo para mim foi muito forte, porque o Hugo, ele, sabe, quando a gente olha para os nossos professores, assim, eu olho para o Hugo, né? Tu olha para um professor teu, assim, né? E ele mandar aquela carta para nós, aquilo foi um uau, assim, para mim foi muito marcante. Hugo, um beijo, se tu tá assistindo a gente aí, olha, valeu mesmo, foi muito forte. Muito. Acabei de mandar um invite. Se ele não entrou, se ele não estava aí ainda, daqui a pouco ele entra. Cris, conta lá. Eu fui chamado para dar uma aula em Campo Grande, né, para o MBA que estavam tendo lá, e a aula inaugural foi comigo também, e o Dr. Márcio, que é um cirurgião gastrointestinal, ele, no final a gente sorteou o livro, não, tem que ver o lançamento desse livro, quero ler, sorteou para o pessoal, e era tudo colega médico também, né, buscando inovação e novos conhecimentos. Então foi muito bacana. E um outro colega que até foi no nosso lançamento, o Dr. Carlos Cerezer, cirurgião oncológico da Santa Casa, também comprou, assinou, e eu conheço desde a residência ele, disse, eu sigo vocês, todos vocês são incríveis, então foi realmente muito boa. Que legal. E quando a gente escreveu o livro, eu lembro que, assim, esse mundo de startups, ele estava num outro momento do que a gente vive hoje. Acho que tiveram várias mudanças aí nesses meses, depois do que a gente lançou o livro. Vocês, como é que está a vida de vocês, assim, daquilo que a gente escreveu lá, de quando a gente se encontrou, o momento de vida de cada um? Vocês querem compartilhar um pouquinho, assim, como está a vida de cada um de lá para cá? O que vocês estão fazendo de diferente? Seguem nesse processo de inovação? Tem outros negócios andando? O que dá para compartilhar aí? Deixa eu colocar, complementando a pergunta que tu fizesse antes, sobre o livro, né? Para quem não leu o livro, a primeira parte do livro conta uma pequena história de cada um, como foi, como nós nos apaixonamos pela inovação, como a gente foi contaminado pelo empreendedorismo na saúde, né? Mudando um pouco o mindset, como o Salvador falou. Os mais antigos a gente tem que mudar e virar a chave do mindset. Os jovens já vêm com essa inovação. Mas eu tenho uma história de alguns alunos meus na faculdade, em que nós fizemos um projeto de impressão 3D de via aérea, a parte da traqueia, anatomia da cricoide e a tireoide, como treinar cricotireoidostomia, que é um procedimento de emergência numa via aérea difícil, ou impossível quando a gente não consegue entubar por uma via formal. E nós imprimimos as traqueias, eles leram o livro, gostaram muito de todos aqueles relatos, né, dos médicos que saíram um pouquinho do tradicional e resolveram trilhar um novo mindset. E a gente conseguiu publicar esse artigo e ganhamos o segundo melhor trabalho lá do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que teve agora 2 meses atrás lá em Florianópolis. E essa gurizada, esses alunos, eles se inspiraram no livro, se inspiraram nessas ideias de inovação. Então, é uma história bem,
interessante. Nós fizemos o lançamento lá no Caldeira, né? Tivemos ali a oportunidade de autografar. A Ali estava num telão gigantesco, chorou muito, Chorei, né? À distância. Eu acho que estava na Argentina, né, Ali, em Buenos Aires, alguma coisa assim. Isso, estava num evento. Uhum. Eu me lembro disso. Eu estava apresentando o Tube, não tinha como não ir. Exatamente. E aí tu participasse conosco ali no telão. Sobre o que mudou, o que não mudou, eu continuo ainda com a minha empresa, que é uma empresa de consultoria. É óbvio que o livro abriu algumas outras portas, a gente acaba sendo reconhecido, como o Eurico falou, por pessoas que a gente nem sabe quem são, mas eles acabam nos acompanhando nas redes sociais, ali no LinkedIn ou algumas outras redes, e falam, que legal o teu livro é inspirador, realmente muito bacana. Então eles se interessam, e é legal porque com a leitura do livro eles se sentem um pouco mais íntimos da gente, a gente talvez nem conheça essas pessoas, e acaba sendo agraciado, digamos, por essas manifestações de carinho, enfim, de inspiração, como a gente chama. Eu continuo, então, mantendo meus projetos, tem alguns projetos novos entrando. De lá para cá, eu estou com mais uma outra consultoria, que é um grupo de Israel. A gente está trazendo umas novas tecnologias fantásticas, que uma a gente vai colocar depois lá na Oncoclínica, que eu já te comentei, ali, que é o laboratório Point of Care. Com apenas uma gota de sangue a gente consegue fazer hemograma, bioquímica, com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, ele aprende sobre algumas patologias. Então, isso vai ser bacana. Ainda continuo com os robôs, eu sou sócio investidor de 2 empresas de robótica voltadas para a saúde, uma para desinfecção hospitalar e a outra para telepresença, UTI, emergência. E eu acho que o livro abriu essas portas, convites e participações de eventos, de atividades científicas acabam surgindo por intermédio do livro que nós escrevemos. Eu acho que isso é o que trouxe a inspiração para as pessoas inovar também na saúde. Show! Next! Quem quer contar sua vida de lá para cá? Eu conto um pouquinho, Vale. Desculpa que eu tô no entra e sai, que assim, eu tô sozinho com meu filho em casa, minha mulher teve teve que viajar por uma questão pessoal. E aí eu tô com meu cachorro que vai para um lado aqui. A vida como ela é. Vamos lá. Vida real, né? Uhum. Então, eu acho que é interessante atualizar, né? Eu também cofundei uma aceleradora, a Grow, nos últimos 5 anos, e investimento anjo, e diversos pontos. Aí logo depois do lançamento do livro, né, eu saí da operação da Grow, então já está fazendo quase mais de 1 ano, e a minha ideia até era ficar assim, não, agora vou dar um tempo, dar uma segurada, entendeu? Porque estava muitos projetos, só que eu não consegui, fiquei como permanecendo inquieto. Aí acabei cofundando uma plataforma, Connect Health, até onde o Salvador também é o nosso glorioso advisor, e é uma rede de advisors, né, globais, então a gente também busca aí conexão com startups do mundo inteiro, traz isso de forma digital e conecta com grandes empresas. Então a gente já trabalhou com Roche, agora estamos fazendo um trabalho com a AstraZeneca, estamos aí, né, também na área de educação com a Attitus, e está realmente crescendo, assim, então é muito bacana ver isso novamente acontecendo. É muito parecido com o que eu fazia, mas é mais entrar 100% no digital, né? Buscar cada vez mais isso e buscar ampliar. E cada vez eu vejo, né? O Luciano trouxe essa experiência de trazer de Israel. Tive viajando também nesse ano, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, com mais 2 colegas médicos que não conhecem muito inovação do meu grupo de anestesia. A gente foi lá, colegas do SANI, né? A gente foi para o Texas Medical Center, a gente foi para o SDCW novamente, a gente foi para aquela região toda da Flórida, que está muito crescente a parte de tecnologia, para centros hospitalares também lá. Então, é fantástico ver como está cada vez mais movimentando mais, né, esse meio de empreendedorismo e inovação. Só o Texas Medical Center tem um dos maiores centros de inovação que eu vi lá, que é uma coisa incrível, assim, mais de 2.500 metros quadrados, é uma coisa que realmente impressiona. Eu falo, 2 Instituto Caldeira aqui de Porto Alegre, só focado em saúde. Então, é redescobrir, né, novamente um mundo aí aberto a novas conexões e potenciais pontos. E, além disso, também tive ano passado em Berkeley, que é uma universidade aí incrível, né, me aprimorando um pouco mais nos ensinos na área de Venture Capital, que é uma coisa que eu sempre gostei. A gente tem se aproximado muito de fundos de investimento. Olha, aqui a noite está me chamando. Então, depois eu dou uma atualizada aqui, eu já venho um minutinho, né?
Tá. Vida real. Tá bom. E aí eu já Ele quer ir no banheiro, cara. Vai lá de uma vez. Queridos, que legal. A vida como ela é, né? Deixa eu seguir aqui, então, da fala do Cris. Então, do lançamento do livro para cá, eu acho que o que mais marcou na minha trajetória tem sido a nossa trajetória na TUM, né? Acho que a Lê depois pode falar um pouco melhor, mas hoje a gente já está em 8 estados, né, do país, a gente está participando de diversos eventos, a gente tem cada vez mais conseguido levar nosso propósito, principalmente, e o que a gente faz para mais gente, para mais pessoas, né, que o propósito da TUM é realmente ajudar as pessoas a se manterem saudáveis, a também melhorarem as suas condições de saúde, né, e fazer isso com o uso da tecnologia a favor das pessoas, né? A gente sempre fala que os médicos, né, em especial, têm muito medo, será que a tecnologia vai tirar meu lugar, vai ocupar o espaço médico? Estou saindo uma sinusite aqui, às vezes me atrapalha um pouco. Mas, na verdade, a gente sabe que a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta, né? Então, ela não é um concorrente. Esses dias alguém me falou alguma coisa sobre... então entendi o que você está dizendo. Então, a medicina não é um concorrente. Ela é uma ferramenta, ela é um auxílio para que a gente possa levar a nossa capacidade de ajudar as pessoas para mais gente e, às vezes, de maneira mais facilitada, né? Então, em países continentais como o nosso, não tem como ter médico, ter especialista em todos os rincões do país, e aí a tecnologia entra como uma grande auxiliar em toda essa jornada das pessoas. E, além disso, ano passado eu levei mais de 60 colegas médicos para o Vale do Silício para experimentar os maiores e principais ecossistemas aí de inovação do país, em imersões nichadas em saúde. Levei minha esposa também numa imersão em saúde, ela é médica, levei meu filho mais velho também, para trazer todo mundo na mesma toada, né, na mesma batida, porque senão a gente começa a destoar muitos amigos da família, daqui a pouco ninguém mais entende essas maluquices que a gente está falando e conversando sobre, né? Então a ideia é isso, é levar os amigos juntos para todo mundo poder compartilhar desse nosso mindset de inovação. E lá eu tive a grata também surpresa, lá, a satisfação de encontrar meu amigo Salvador, que foi lá a São Francisco, está em São Diego, foi lá a São Francisco para a gente se encontrar pessoalmente, passamos um dia lá. E aí lá ele me disse assim, Eurico, é a primeira vez que a gente se vê ao vivo. É sacanagem, né? E é verdade, foi a primeira vez que a gente se viu ao vivo. Inacreditável, né? Inacreditável, porque a proximidade, a amizade, o carinho, independente da gente ter se visto e se abraçado pela primeira vez pessoalmente, já era muito grande por conta da conexão. Que então, mundo louco, digital, né? Ele conecta as pessoas, a gente se conecta aos pacientes, a gente entra na casa dos pacientes, diz, doutor, bem-vindo na minha casa, primeira vez que eu entro na minha casa. Então, se a gente é otimista e usa isso para o bem, o cara que é bom fora da tela, ele vai ser bom na tela também, essa é a minha teoria. Então, isso é um pouquinho do que eu tenho feito, e para finalizar, estou agora em fase final, mandando para a editora meu terceiro livro, que é sobre finanças e investimento para médicos, escrevi com outro querido amigo médico de Belém do Pará, Dr. Invest, Paulo Araújo. Estou com um quarto livro também, já aí sobre marketing médico escrito, e agora a gente está escrevendo o quinto livro, esse um pouco mais difícil, vezes 7, são 20 autores, a Lê, Salvador estão nessa comigo aí, que é um livro sobre health tech no Brasil, como criar, gerir e escalar health tech no Brasil. Esse é um pouquinho aí do que eu tenho feito pós-lançamento do nosso livro. Muito show. O mais legal, Ali, foi que a gente se encontrou lá no Vale, né? Foi na Plug and Play, que ele estava lá com uma turma e tal. A gente se abraçou e eu disse assim, tu tá te dando conta que é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente? Aí ele me olhou assim, será? É mesmo? A gente não tinha se encontrado lá na PUC, nos eventos? Eu disse, não, cara, eu tava no robô lá do Luciano. Que incrível, Mas né? É tão maluco isso, né? Muito, muito legal. E aí, Sassá, conta comigo pra gente. Agora? Isso. Bom, Ali, então deixa eu contar. Assim, eu sou, como eu tinha dito, sou fundador de uma plataforma que é a Safety for Me. Safety for Me, ela tem somente no Brasil, né? Apesar de eu estar morando em San Diego.
eu encontrei muita dificuldade de entrar no mercado americano, tá? Isso não é sopinha, não é copy and paste, tá? Quem acha que vai desenvolver uma solução e vai vir para cá e vai trazer o troço não é brincadeira, né? Então, assim, primeiro que a gente chega aqui, tu é um outsider, né? Tu não faz parte do mercado, até que as pessoas te reconheçam e as coisas aconteçam. E no meio de tudo uma pandemia, tal, enfim. Hoje, o que aconteceu do livro para cá, né? Eu acabei dando foco na Safety for Me no Brasil, a gente montou uma equipe estruturada. Hoje, felizmente, a empresa ela já fez o break-even, ela está crescendo, né? Não é exponencialmente maluco, que nem todo mundo acha que é um novo Airbnb. Não, ela está crescendo. Todos os meses ela cresce um pouquinho e a gente vai ter um crescimento lento. Acho que essas histórias vão estar no livro do Carlos Eurico ali sobre como gerir e desenvolver uma health tech. Acho que a história do Tumi deve ser meio parecida também, né? Ele vai comentar aí certamente. Mas o que eu fiz de diferente, que eu acho legal que vale contar aqui, foi o seguinte, que eu me aproximei muito do ecossistema de inovação aqui de San Diego. E é fantástico, gente, assim, esse ecossistema de inovação, assim, a quantidade de empresa de biotecnologia que tem, trabalhando com CAR-T, trabalhando com terapia gênica, fazendo biosimilar, agente biológico, é uma coisa fantástica, assim, trabalhando com célula-tronco, né? Então, enfim, conheci muita gente, muitos pesquisadores aqui, e acabei desenvolvendo uma parceria muito legal, até inspirado no trabalho que o Eurico faz com a Startse, né? A Unicinos, onde o Lucianinho é professor, me convidou para montar um programa para trazer os alunos da Unicinos para cá para fazer uma imersão de uma semana. E eu fiz a primeira turma em fevereiro, né? Foi muito legal, porque eles conheceram o Jacob, que é o hospital da UCSD, depois levei eles para bem para o interior, em Imperial Valley, para conhecer um hospital lá na fronteira com o México, para ver as dificuldades, né? A vida como ela Legal. Não é só John Hopkins, eles também têm os problemas deles, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. E algumas empresas de medical device também, e das farmas aqui. E aí isso tudo acabou me levando a fazer uma nova formação, Ali. Eu estou terminando uma certificação, um board, né? Eu fiz um board específico de Medical Affairs, que faz toda essa relação aí da indústria com as empresas, com as equipes médicas, né? Achei que isso era necessário, principalmente para atuar aqui nos Estados Unidos. E acho que valeu a pena sublinhar isso aqui numa apresentação como essa, porque não é só assim a coisa nova, não formal, não tradicional. Eu, pelo menos, continuo a valorizar muitas das coisas formais também. E essa é eu senti a necessidade no meio do caminho dessa história de empreendedorismo. Eu disse, aqui está faltando uma peça formal na minha formação, né? Que é essa questão do Medical Affairs. Então, eu acabei me dedicando. Até outubro agora eu devo estar certificado no board. Então, basicamente isso, né? Estou me dedicando para essas viagens. Agora recebo a próxima turma em outubro aí. E tocando meus projetos com a Safety aí. Que bacana. Incrível. E essa foi uma das percepções que eu tive, assim, desde que a gente lançou o livro, duas. Uma delas que eu acho, o livro nos deu mais autoridade no tema. Então, as pessoas nos enxergam como experts em inovação em saúde. Então, isso foi muito legal. Eu acho que todos nós fomos chamados para conferências, para dar mais aulas, para conversar com as pessoas sobre as nossas experiências. Eu acho que o segundo ponto, que eu já tinha essa sensação, mas isso ficou mais forte durante essa jornada aqui desse último ano, é que a inovação na saúde, ela é absolutamente diferente da inovação nas outras áreas. Nós não conseguimos inovar em saúde sem ter uma base de conhecimento em saúde muito forte. Então, essa coisa de dizer, quem inova geralmente vem de outra área, não é assim. Se você não é da área da saúde, você vai precisar pagar muito bem alguém da área da saúde para ser o seu advisor. Então, eu acho que eu acho que é por isso que o processo de ida ao mercado de tudo que é inovador em saúde é um processo mais lento. Eu não sei se vocês conhecem algo na área da saúde que tenha tido um crescimento exponencial, a não ser a telemedicina durante a pandemia. Acho que quem já teve um sucesso em alguma health tech, eles têm conseguido, às vezes, escalar com mais facilidade. Então, essa é a grande vantagem de quem já tem experiência, e apesar de nós, por exemplo, sermos já sêniores, né?
na área da saúde, e em termos de inovação, em criar empresa, criar startup, a gente está na nossa primeira startup, né? Agora, o que eu vejo, por exemplo, o pessoal da Conexa, quando foi para a Connect, que é uma plataforma de cannabis, prescrição de cannabis, que é um assunto que tem crescido muito vertiginosamente, eles muito rapidamente receberam aporte e se colocaram no mercado. Então, às vezes, o que a gente vê é quem já trilhou os caminhos, né, sabe os atalhos, já tem o nome na praça, então fica mais fácil de receber aporte, de saber o caminho das pedras, já utilizar a estrutura que já tem da primeira empresa ou da primeira, o exit que a pessoa teve, para poder fazer a segunda exponencializada, certo, de maneira mais rápida. Então, acho que sempre a experiência, mesmo os fails, né, que é aquilo que a gente aprende aí com a inovação, que sempre tem um aprendizado por trás disso. Então, acho que quanto mais experiência o empreendedor tiver, quanto mais tentativas ele já teve, positivas ou negativas, isso já ajuda a que as coisas andem um pouco mais rápido, né? Com certeza. E aí, falando um pouquinho desse tema sobre os investimentos em startups em saúde no Brasil, na época da pandemia, nós tivemos alguns investimentos pontuais, direcionados, obviamente, para a pandemia. A telemedicina bombou, a prescrição eletrônica remota bombou, e todos esses devices de monitoramento remoto também. Depois disso, o que vocês têm achado nas experiências de vocês relacionadas ao investimento em saúde, em startups de saúde no Brasil? Eu pessoalmente vejo um grande, assim, existe um movimento, mas a efetividade do investimento em saúde não é algo que esteja, na minha opinião, absolutamente easy no Brasil. E vejo pela nossa história da TUMI, a gente vem trabalhando muito forte esse último ano. O que aconteceu dentro da TUMI foi um amadurecimento do time. Então, hoje a gente tem um time de 10 pessoas, que ainda é um time pequeno, mas é um time que já está bem dividido, cada um tem a sua função. Os desenvolvedores estão todos no nosso radar, a gente não tem mais desenvolvedor externo, digamos assim, e trabalhando muito forte na ida mercado. Então, isso que o Eurico falou, já estamos em vários estados do Brasil, a ideia é que até o final do ano a gente consiga cobrir aí quase todo o country, né? Todo o Brasil. A gente quer estar em pelo menos uma cidade de cada estado. E estamos aí finalizando um processo longo e árduo, uma diligência, mas espero que em breve a gente consiga anunciar. E aí, essa experiência, a gente percebe o quanto o mercado no Brasil de investimento em saúde, na minha opinião, ainda é muito, como vou dizer, conservador. Não sei o que vocês acham disso. Cris, que está mais envolvido aí nos... Eu vejo que ainda é a grande... todo investidor, né, que eu tenho relacionado procura conhecer ou estar investindo em uma startup de saúde, né? Mas o conhecimento do mercado, a própria diligência, a própria escala, né, que a startup tem, assim, inicialmente tu olhar para o B2C, mas tu vai ver que o B2B tem que fechar os negócios, os deals. Então, realmente, não é tão escalável como a gente vê lá fora, assim, os pontos. Mas lá fora tem um mercado mais maduro, assim, né? Tu vê muito mais startups, health tech recebendo aportes, Series A de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. Não vou dizer fácil, né? Mas com certeza é maior do que aqui. Mas, por exemplo, tem um fundo de investimento grande, né? Do ex-Buscapé ali, o Romero Rodrigues. Até onde eu sei, assim, é um fundo de quase 1 bilhão. E os 2 primeiros investimentos deles foram em health techs, né? Uma até a primeira, uma Fin Health Tech, que eles chamam, né? Que é a Finex, que até eu conheço os empreendedores e os fundadores. Aí tu pega, eu acho que tem muita startup que está resolvendo ineficiências do sistema de saúde. Tu pega uma startup grande, que recebeu um aporte há 1, 2 anos atrás, se não me engano, a 3778, que é até de um médico, Guilherme Salgado, um cara fantástico, que é, enfim, usando banco de dados, AI, tudo para resolver ineficiências de operadoras, né, para melhorar processos de operadoras. E recebeu aí mais de 200 milhões, é uma rodada enorme, né? O próprio BIP, Cortez. Então, tem muitas startups que trabalham com esse ponto, olhando, né, as ineficiências do sistema de saúde, e acho que conseguem
crescer de uma forma mais rápida. Mas concordo contigo, ele não é está longe de ser simples, está longe de ser como no modo de fintech, né, que tu consegue escalar. Eu acho que o sistema nosso financeiro ele é mais maduro para essas inovações, né? O próprio Nubank, né? O que é o Nubank, o que hoje é mais do que um unicórnio, é uma empresa global. Então eu vejo, sim, concordo contigo, os investimentos. Bom, eu até tenho e não é só aqui no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, né? Caiu muito. Tem vários podcasts que eu ouço, um deles é o All In, que é o David Sachs, que é um investidor, e um outro famoso que é o Jason Calacanis, que é um famoso investidor anjo aí americano, da Califórnia, e esse podcast que há 2 semanas atrás colocou o seguinte, que 2021 foi o ano estratosférico, assim, uma coisa fora da realidade. Acho que abriram mais de 500 IPOs, foi uma coisa absurda de investimento. E caiu isso em 10 vezes, ou mais, em 2021 e 2022. Aliás, 2022 e agora 2023, né? 2023 começando a crescer. Então, é um movimento do mercado, né? Eu fiz esse curso ano passado, é um movimento do mercado de não estar investindo em alto risco, em startup. Cris, tem uma questão de juro também, né? Juro de mercado, né, Cris? Porque, na verdade, não é atrativo para o investidor, né? O venture... Olha, o David Senna entrou aí, ó. Mas só para terminar o raciocínio. Bem-vindo, parceiro. Bem-vindo, figura. Tamo junto. Tá literalmente correndo de uma sala para outra, né? De um evento para o outro, né? Mas só para terminar o raciocínio. Era isso que eu ia dizer, assim, com a taxa de juro alto, para o investidor é muito mais seguro deixar o dinheiro no banco rendendo por cento ao mês, tu entende? Porque e a gente vê aqui no ecossistema de San Diego, eu percebi isso, Cris, muitas biotechs demitindo direto, 20%, 30%, 40% do quadro, porque eles não conseguiram fazer as rodadas de investimento. Porque o dinheiro ficou escasso, né? O dinheiro do VC, ele existe. Mas vamos dizer o seguinte, o investidor, antes de fazer um aporte, antes talvez ele fizesse um investimento mais frouxo, assim, 8, 10, 12. Agora não, ele vai investir em 1 ou 2 e ele vai olhar com lupa, né? Para ser mais seletivo. Pelo menos é a impressão que eu tô daqui, eu imagino que isso se reflita no Brasil da mesma forma. Acho que sim, tem muito. Para finalizar, isso é um movimento de mercado, né? E a saúde, obviamente, não está fora disso, né? Eu acho que tem muito a ver até com maturidade, né? Então, acho que a crise econômica também trouxe mais maturidade para o mercado de startups, uma vez que para de ter dinheiro para startup em PPT, né? Então começa a ter dinheiro para realmente startups que já estão no mercado, que já de alguma maneira já se validaram, que já estão tendo algum lucro. Então hoje os investidores estão mais focados realmente em startups mais maduras, já mais organizadas. E eu acho que outra grande dificuldade às vezes é o investidor corporativo, quando é uma empresa não inovadora ou que não está acostumado, realmente eles querem investir em startups, mas usam toda a mesma estrutura antiga que eles tinham para fazer qualquer tipo de investimento, com as mesmas cobranças, os mesmos tipos de contratos, o que para startup não cabe, não tem como fazer. Isso também atrasa bastante aí alguns deals, faz com que realmente se leve muito tempo, às vezes, para que esse dinheiro entre na startup, o que faz com que, às vezes, até a startup possa ter algum problema de se manter viva no mercado até que tudo isso se conclua, né? Muito bom. David, nos conta, nós já nos reapresentamos aqui e contamos um pouquinho do que aconteceu nas nossas vidas, do que a gente vem fazendo, se nós continuamos envolvidos nas mesmas startups, enfim, nos conta um pouquinho o que aconteceu contigo desde o lançamento do livro. Eu sei que vocês estiveram no SXSW, eu acho, se não me engano. Nos conte aí o que tu vem fazendo. Eu vou te falar o que aconteceu na empresa e o que aconteceu na pessoa física, né? Que faz parte, a gente se confunde, né? O empreendedor acaba se confundindo muito com a empresa como um todo. A Gestão DS, graças a Deus, ela cresceu muito, assim, era mais do que eu esperava. A gente praticamente triplicou o número de funcionários, as áreas de atuação também. O nosso valuation é metrificável também, ele está bem... aquele negócio, poderia me apresentar se fosse vendido hoje.
Mas aí aconteceu exatamente o que vocês estão falando, né? O nosso processo de M&A durou quase um ano, né, no due diligence, e a gente acabou preferindo não fazer o deal, seja por objetivos pessoais, seja por objetivos relacionados ao nosso eventual comprador, que a gente não pode nem falar dos nomes hoje em dia. Mas foi um processo de aprendizagem muito grande. Da minha parte, eu acabei ficando mais no estratégico tático, não estou mais no operacional, então o CEO é o Marcelo, que foi muito legal isso aí também, que a gente entendeu que cada pessoa que tem sua habilidade, eu sou mais educador, fomentador e novos negócios, desenvolvi um pouco mais o braço realmente de fomentação de novos negócios e liderança, aí nasceu Na Dúvida Cresça, como um ambiente educacional, e o Na Dúvida Cresça acabou ficando um alicerce de conteúdo digital, que acabou virando a parte de educação voltada para a parte empresarial, e também muito voltada para a parte de comportamento e modelos de negócio. E eu não esperava que ia certo, e acabou está dando certo mais do que eu esperava. Então, isso foi bom também. Enfim, tudo isso aconteceu porque uma empresa aconteceu. E a gente vai tendo que evoluir naturalmente. Melhores líderes, melhores processos de formação de líderes. Sabendo que tu tem que abrir mão do teu ego, né? Não é porque você tem um título de CEO que você é o melhor, na verdade você está melhor em outro segmento e tem um cara melhor do que você naquele momento quando a casa começa a ficar mais madura, muito que o Carlos Oliveira falou. Existe uma necessidade de maturação natural das startups. E às vezes a pessoa mais certa para aquele momento inicial, que era o empreendedor, botar sangue no olho e tal, não sei o quê, agora já não é mais. Agora a pessoa é muito mais de processos, números, dados, execuções, crescimento direcionado. Aquela pessoa que vai falar com os investidores, aquela parte que para mim é chato, mas é necessário para o negócio. Então, a gente tem que saber os nossos pontos, os nossos spots, para que a coisa consiga crescer mais e ela seja muito maior que a gente, né? Então, acho que esse foi o grande insight que a gente está saindo da adolescência, tá, Carlos? Está vindo adulto agora como empresa, né? E isso eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que isso é fechamento de ciclos, né? Fechando ciclos, os ciclos acontecendo, vai evoluindo. Eu sou cliente e fã do Gestão DS, viu? Sou usuário aqui. Obrigado. A minha clínica tem hoje aqui 15 colegas, acho que 13 ou 14 utilizam aqui o Gestão DS aqui. Aqui a turma do Gestão DS aqui é forte aqui na clínica. Demais, né? Eu acho que engraçado que eu vejo como uma evolução da gente como pessoas, sabia? A gente vai entendendo que realmente a gente é muito bom numa coisa, a gente é médio em outra e é ruim em outra. E o ruim tem que ser delegado, o médio a gente tem que escolher se faz sentido a gente se desenvolver naquilo, e o bom a gente tem que estar com o pé na porta, falar, sou muito bom nisso, me deixa nesse segmento, e a gente eventualmente pode abrir spin-offs, que foi o meu papel de ter entrado nesses outros segmentos foi esse. E o SGSW foi uma premiação que a gente recebeu, né? E, junto com a Tecnopool, ele junto. A gente foi lá receber, mas sendo bem sério contigo, eu acabei indo com cabeça de oportunidades. Quais outros segmentos que eu poderia entrar como pessoa David, para depois trazer para o ecossistema GDS, que eventualmente, se ele for comprado, passa a ser ecossistema Na Dúvida Cresça. Então, a gente literalmente, temos um motor 1, onde tem dono, está forte, está robusto, está rolando, e eu sou o motor 2 agora, que eu descolei do transatlântico. Antes era um iate, era uma lancha, virou um iatezinho, agora está começando a ficar grande. Então, peraí que eu vou pular na água agora, que eu vou pegar outro jet ski e vou fazer outra coisa. Aí fazer outra coisa eu não desligo, mas daqui a pouco vai que eu construo outro barco, e o time a gente já sabe fazer, são habilidades que a gente não perde, né? E antes de mais nada, eu estou aberto para ajudar no que vocês precisarem, na parte que eu sou bom. Querido, que legal. Sabe que exatamente o quanto isso tudo é muito dinâmico. E o quanto a gente precisa exatamente, acho que esse é um grande aprendizado dessa jornada de empreendedorismo, é a gente entender no que nós somos bons, no que a gente precisa delegar e até que ponto a gente vai e aonde a gente tira o corpo fora. Não é tirar o corpo fora, mas aonde a gente deixa o espaço para outras pessoas desenvolverem essas áreas também. É um jogo de humildade, de racionalidade e de visão, né? Então, é o papel do líder, né? A gente vê mais longe, bota as pessoas certas e dá recursos para elas. Inclusive, a gente sair do circuito, né? A gente sair do meio, parar de atrapalhar. Esse é o ponto, parar de atrapalhar. O famoso delegar, né? É o mais importante. Cara, é fantástico. Eu acho que é fantástico. Pessoal, tem que ser ouvido, mas vai ficar mais cedo aí. Vai ficando mais honesto. Vou fazer uma troca de cadeiras com o David aí, já que ele chegou, vou ter que sair, organizar uns pontos, mas... E caiu fora. Voltou. Trocou a cadeira, ele caiu da cadeira. Valeu, prazerzão. Obrigada. Obrigado pela audiência, até mais. Obrigada, Cris. Até. Mas que é isso, é exatamente isso. E
daquilo que a gente escreveu no livro, das perspectivas, eu lembro da gente comentando, por exemplo, de metaverso. Metaverso não foi aquilo tudo, né? Faliu. Deu ruim. Impressionante, né? E a gente achou que era algo que ia pegar, assim. Eu lembro que eu comprei vários domínios do metaverso, sabe? Não, mas olha, nem toda hype pega, né? Nem toda hype pega. Vamos lá, mas aí é muito interessante esse conceito, porque o conceito é tipo assim, foi fracasso ou foi no time errado? Existe uma questão de time nesse mercado. E aí foi a frase que eu falei anteriormente. Mais do que a gente querer ser genial, o importante é a gente não ser estúpido, né? E por que ficar batendo numa coisa que não está no time ainda? E quem falou que deu errado? Daqui a pouco deu errado hoje. Nesse momento, você botar energia, tempo e recursos. Agora, aí você ser idiota, né? Você chega a se bater numa coisa que daqui a um pouco quando foi lançado os carros elétricos lá atrás. Tem história de carro elétrico em 1970. Estava errado? Era o timing, era o processo de execução, os recursos. Então, assim, eu tenho muito cuidado em relação a isso. Será que os domínios que você comprou amanhã não valem mais? E o cara que fez a compra de domínio lá atrás, no passado, a internet era discada, ainda não funcionava muito bem. Ele falhou? Daqui a pouco ele falhou em 10 anos, gente. 10 anos depois ele estava bem. E o cara do Bitcoin? Ele falhou quando comprou a pizza lá e pagou em Bitcoin? Não, ele só não enxergou. Então, existe um conceito em finanças que é do ganho assimétrico, né? E nós somos empreendedores, a gente está exatamente nisso. A gente tem o nosso motor 1, que sustenta a nossa sanidade mental, financeira e emocional, e a gente tem os nossos motor 2, que de um dado momento, cara, 1 vai dar errado, 2 vai dar errado, 3 vai dar errado, às vezes 10 vai dar errado, mas um que teve time e momento nesse processo de jornada, esse processo de execução, ele vai dar muito certo. E aí vai alguém que vai dizer assim, cara, olha que sorte. Sorte não, cara. Foi um risco assimétrico que eu corri. Isso assimétrico significa, eu jogo a bola para cima, mas ela nunca passa do chão. Ela bate, mas se ela quicar, ela vai muito mais além da minha cabeça. Então, é um risco assimétrico. Eu limitei a minha perda e maximizei o meu ganho. Mas, eventualmente, eu vou perder continuamente pequenas coisas, que é o que o Cris acabou de falar nesse momento. No momento do Covid, muita gente gastou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Peraí, vamos fazer riscos controlados agora? É o que a gente fez no metaverso. E super certo, super bem. Porque no dia que a gente achar que fez errado, a gente deixa de arriscar. No dia que a gente deixa de arriscar, a gente deixa de sair desse mercado, então. Não faz sentido nenhum. São riscos calculados, contínuos e manejados. A excelência é mundana. Ela é trivial. É trivial. Coisas ordinárias feitas de maneira constante. Simples assim. E quem falar o contrário, a gente tem que mudar de mesa. A gente tem que mudar de mesa, então. Porque, cara, se você não quer participar desse circo, sai. Sai dele. Deixa eu passar uma bola para o Luciano. Luciano, deixa eu passar uma bola para ti. 2014 foi lançado aí um negócio que era o Google Glass, né? 2014. Sim. E esse negócio não pegou. Nós estamos aqui quase em 2024, quase 10 anos depois. Mas agora parece estar revivendo esse negócio, com o lançamento de novos tipos de óculos, etc. Né? Inclusive, eu estive lá no South Summit, encontrei o Cris, né? Nós da turma, nós estávamos lá, encontrei o Lucianinho lá passeando com o Google Glass dele lá, fazendo aí altas lives lá direto com o Google Glass. Está voltando essa tecnologia, Luciano? Vai se tornar realidade na medicina? Deixa eu pegar o gancho aqui, o que o David tinha falado também. Às vezes a tecnologia não é que ela não deu certo, mas ela está muito à frente do seu tempo. Né? Assim, a questão dos robôs de telepresença, que já vem desde 2015 mostrando como é uma coisa revolucionária. Mas às vezes é isso. O Meta, o cara que lançou o Meta tem um currículo interessante, viu? Eu acho que esse cara entende alguma coisa, porque o cara que lançou o Meta é um cara que é empreendedor. Então, às vezes a tecnologia está um pouco adiante do que acontece. O óculos de realidade virtual, ou Smart Glass, que a gente vai fazer a teleconferência, a videoconferência, a telementoria, ele é absolutamente fantástico. Naquele lançamento lá, Eurico, do Google Glass, ele não emplacou porque ele era para pessoa física, para as pessoas usarem. Aí tu entrava numa festa, transmitindo ao vivo, entrava no banheiro com aquele negócio lá, e aí eles começaram a barrar as pessoas em Nova York, Los Angeles, as que compravam. Eu comprei um também que era no Early Adopter lá, era um projeto que só tinha 1.000 unidades espalhadas pelo mundo. Eu consegui com um cara de São Paulo, que era um repórter, e comecei a usar na área da saúde. O que aconteceu naquela época é que o Google Glass ele parou, realmente não deu certo. Eles chamavam, inclusive, as pessoas de Glass Hole,
Em vez de ser as-hole, eram glass holes. E aí começaram a hostilizar pessoas que usavam o glass. O que aconteceu? O glass mudou e pivotou para o mundo corporativo. E hoje, os óculos inteligentes, eles já funcionam no mundo corporativo. Então, o indivíduo coloca o óculos, ele tem uma segunda camada, que é a realidade aumentada que a gente conhece, instruindo ele como fazer a troca do motor lá da BMW, lá nas montadoras do mundo inteiro, com especialistas da Alemanha, lá, enfim, do local onde tem mais expertise. Na saúde, eu utilizei em várias situações, urgência, emergência, bloco cirúrgico, com cirurgias. A gente, inclusive, publicou um artigo falando sobre o Smart Glass em cirurgia. Consegue ter, inclusive, um tutor ali conversando contigo, explicando ou falando alguma coisa, ou explicando para alguns acadêmicos como a cirurgia acontece. Alguns deles têm, inclusive, um laser point, em que o tutor que está remotamente pode apontar no laser onde é que tu tem que ligar o vaso ou dar um ponto especificamente, né, em relação àquilo. Então, tu pode ter, na telemedicina, embarcado qualquer pessoa junto contigo. Então, isso aqui que a gente usa, que é o celular, que a gente passa o dia inteiro teclando, ele vai mudar, a gente vai ter o celular no rosto. E aí, agora, com o ChatGPT e novas tecnologias que vão surgindo, a gente consegue falar em tempo real, com a inteligência artificial, ela vai nos ajudando, nos respondendo ao vivo, com as mãos livres, né? A gente chama de hands-free. Então, existe um espaço, até escrevi no LinkedIn um artigo, dizendo que nós já tivemos os smartphones, os smartwatches, agora é a vez do smart glass. Ainda tem um pouquinho até ele entrar, do ponto de vista em grande escala comercial. A gente está trazendo um novo modelo agora, que é usado mais industrial, mas nós vamos começar a trazer para a prova de conceito na saúde, né? Principalmente em medicina de emergência, em momentos de crise, que tu tem que ter agilidade e rapidez. Inclusive, tu consegue chamar exames por aqui, direto na tela, ou até fazer a leitura de prescrições ou textos muito grandes, resumindo todo aquele conteúdo. Então, a gente usa o Smart Glass com a inteligência artificial. Só para fazer um link para finalizar o que a gente estava falando anteriormente sobre investimentos no Brasil, eu acho que isso aqui já foi dito. Aquela bolha, eu acho que meio que estourou, né? Acabou aquela ideia do unicórnio, que é um bicho raro e que quase a gente não enxerga. A startup Camelo é a que se resiste mais, né, no sol e na falta de água. Então, a gente começou a falar sobre a startup Camelo. E resiliência, David, também, a resiliência também tem um limite, né? Para a gente não ser estúpido e continuar numa coisa que realmente não vai. Então, resiliência tem um limite, mas a gente tem uma experiência. Eu estou com as duas empresas como sócio investidor e consultor. A Instor, que é aqui, da PUC, do Tecnopuc, e a Human Robotics, que é lá de Curitiba. A Human Robotics são os robôs de telepresença, né? Que a gente está usando no UTI, emergência, bloco cirúrgico, enfim, salas de recuperação, para fazer telemedicina por telepresença. E a Instor, eu entrei na empresa pelo robô de desinfecção, tecnologia UVC, né, que é fantástico, a gente simplesmente esteriliza o bloco inteiro, ele é autônomo, esteriliza o bloco inteiro, ou um andar inteiro, de maneira autônoma. Eu entrei nessa empresa por isso, só que lá eles estão desenvolvendo outros robôs. O robô aranha, né, que nem eu digo, nós somos a Boston Dynamics Galdéria, aqui do Brasil. E tem um projeto com a Vale, projeto com a Petrobras, e agora a gente está internacionalizando, indo para a França, com uma parceria com a Cybernetics, que é uma empresa francesa, e no Bahrein, que é voltado para óleo, gás e mineração, porque tem um dos robôs lá que é para isso, para inspeção, para fazer mineração, óleo e gás. Então, eu estou pivotando um pouquinho da área da saúde e entrando numa área que também é interessante, voltada na robótica. E a gente está conseguindo investimento de fora. Então, quem tem a oportunidade de tentar dar uma internacionalizada ou tentar buscar investimento fora também do Brasil, está valendo, porque também tem dinheiro lá, principalmente quando tem um match de alguma necessidade que precisam, que é o caso lá da Arábia, lá que eles têm muito petróleo, a gente tem um robô só para isso. Além da Petrobras, a gente está indo para lá também. Então, só para concluir aquele tema que a gente estava falando um pouquinho antes. E para finalizar, só o livro, a gente falou muita coisa no livro que já está acontecendo, inclusive a gente incluiu, né, Eurico, de última hora o metaverso, a questão da inteligência artificial a gente já vinha falando, com o ChatGPT, até os leigos, quem nunca sonhou sobre inteligência artificial já está entendendo que já está nas nossas vidas, né? Então isso está acontecendo. A realidade virtual no ensino médico já praticamente é uma constante nas universidades, não tem universidade que não tenha já os consoles, os sistemas de realidade virtual no ensino. Então, muita coisa que a gente falou já está acontecendo realmente, mas tem coisas que são um futuro breve. E aí eu citaria a área da Alessandra, que é justamente sobre a genômica, a inteligência artificial, a oncologia, a medicina de precisão e, Salvador, tu que conhece muito bem o tema, aquela medicina voltada especificamente para aquele paciente
eles chamam de a medicina baseada em valor, garantindo sustentabilidade, porque não dá para ficar na farra, tem que ser sustentável, senão não tem investimento que aguente. Então, eu acho que a medicina baseada em valor, com medicina preditiva e medicina de precisão, seria o nosso próximo capítulo do livro, são coisas que estão para acontecer. Bem, excelente. Outra coisa rapidinho, que eu acho que está entrando bastante aí também, está se tornando realidade, é os quartos inteligentes, né, dos hospitais. Então, vários grandes hospitais hoje já têm quartos inteligentes com comando de voz, e os nossos auxiliares de voz aí cada vez mais vão se tornar auxiliares de saúde, né? Então, agora nas últimas idas lá para o Vale, eu conheci lá o projeto do Google com o seu assistente de voz, em que ele reconhece a tosse, isso foi desenvolvido durante a pandemia. Então, o paciente, por exemplo, com DPOC, doença pulmonar obstrutiva, enfisema e bronquite, o assistente de voz reconhece de quem é a tosse na casa, e ele tem já como é que é a tosse, como é que essa tosse acontece no dia a dia, e ele consegue perceber o aumento da frequência, da intensidade da tosse, e com isso auxiliar, mandar informação para o médico assistente, dizendo, olha, essa paciente está entrando numa exacerbação por conta do aumento da quantidade, da intensidade da sua tosse. Então, acho que isso também, quartos inteligentes, casos inteligentes, isso já está se tornando também já uma realidade. Incrível. Por trás, Eurico, de tudo, desculpa, Ali, só para fechar essa rodada aí, tudo acaba sendo algoritmo, né? Tudo acaba sendo inteligência artificial com aplicações diferentes, né? Seja a gente utilizar esses dispositivos de voz, seja a gente utilizar o Smart Glass, seja o que for, né? E eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho visitado um número bem razoável de empresas aqui que eu comentei com vocês, tanto de medical devices como de biotech. Todas elas têm profissional trabalhando com algoritmo em larga escala. Todas elas. Desenvolvimento de fármaco, então, é um troço espetacular. É espetacular. A coisa da genômica, a coisa dos novos... Eles estão encurtando o processo de desenvolvimento de drogas com os algoritmos. Isso é uma coisa que está me chamando muito a atenção, né? O volume de novas drogas que eles têm, melhor dizendo, o volume de novas drogas potenciais é muito grande em função dessa aceleração com os algoritmos, né? Então, eu acho que de tudo aquilo que a gente falou lá, talvez o que tenha se materializado de uma maneira mais sólida e que eu acho que vai explodir cada vez mais nos próximos meses e anos aí são os dispositivos de inteligência artificial. Com certeza. Queridos, estamos fechando aqui exatamente 57 minutos de live e com muito assunto ainda. Eu acho que a gente vai precisar fazer um novo momento daqui a um tempinho. E como é legal conversar com vocês, eu acho que a gente sempre traz... Esse foi o espírito do livro, não é? Cada vez que a gente se encontrava, era uma ebulição de ideias e de informações. E eu queria que cada um de vocês passasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Enquanto vocês estavam falando, algumas ideias vieram aqui na minha cabeça, e uma delas é que a gente precisa falar mais. Eu acho que a gente precisa se encontrar mais. E daqui a pouco a gente monta um projeto aí de alguma coisa mais fixa, de algum videocast, alguma coisa aí do livro. Vamos em frente. Boa ideia, Ali. Eu acho que sim, a gente tem que se encontrar mais. E seguir adiante, inovando, né? Reforçando, né, o nosso compromisso da inovação na saúde, inspirando novos jovens e dando o caminho. Eu acho que a medicina é assim, ela tem que estar sempre evoluindo, sempre trazendo o melhor para o paciente. E a gente está compromissado. Eu acho que alguns novos eventos podem ser lançados com a bandeira do Mindset Médico. E para finalizar aqui já nos comentários finais, eu gostaria de pedir para quem não conhece ainda o livro, o novo Mindset Médico, que leia e possa se inspirar ali com aquelas histórias de todos nós aqui. É um prazer sempre a gente sentar, conversar, falar sobre inovação e saber da vida de todos, como é que estão indo em relação a essa paixão aí pelo empreendedorismo na saúde. Muito legal. Obrigada, Lu. E da minha parte também, eu acho que o ponto é a gente sempre fazer, acredito muito nesse investimento nos ganhos assimétricos, né?
A gente investiu um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa energia, e eventualmente pode parecer que no momento não está acontecendo nada, mas são esses movimentos ordinários que as coisas extraordinárias acontecem. E é isso que a gente faz tanto esforço para ter esse horário, sai correndo, organiza tudo, bota as crianças para dormir, para que as coisas aconteçam, né? Os pequenos momentos, de maneira constante, elas acabam gerando movimentos maiores. Obrigada, David. Para dar continuidade ao que o David trouxe também, né, para parecer inteligente que nem ele, eu queria também dizer que escrever um livro, isso aqui deixa um efeito residual, né? Então é um esforço grande que a gente faz no primeiro momento, mas que depois a gente vai colhendo esse efeito residual ao longo do tempo. Então tem várias coisas assim na vida que a gente que tem muito a ver com a exponencialidade, né? A gente faz alguma coisa, faz um grande esforço e aquilo depois segue gerando frutos ao longo do tempo. E o livro é uma dessas possibilidades. Então, para vocês que ainda não conhecem, não deixe aqui. Vamos ver se eu acho a câmera aqui. Assim, aí, ó. O novo Mindset Médico, Empreendedorismo e Transformação Digital na Saúde. Esse livro está maravilhosamente bem escrito. O pessoal diz assim, poxa, esse segundo livro está muito melhor que o teu primeiro, Eurico. Então, a gente fica muito feliz que a gente está evoluindo. Um grande abraço, um prazerzaço revê-los aí de novo. E sempre aprendo muito com vocês. Valeu! Obrigada. Vou eu, então, rapidinho, assim, acho que o nosso grande legado com isso, já foi dito aqui, né, é mostrar para o médico dessa nova geração aí que não tem nada de errado a gente se ter a medicina tradicional, a gente se formar e ir para um consultório e atender, mas, assim, hoje as possibilidades são muito maiores do que essa, né, e acho que o livro, ele traz um pouco disso, né, Ali, mostrando um leque de oportunidades da gente exercer medicina de várias formas. Eu acho que nós 7 que somos autores desse livro, somos exemplos vivos disso, né? Médicos com formação tradicional e que simplesmente, escolheram caminhos alternativos, né? Eu costumo, quando esses alunos vêm aqui visitar, passar essa semana de imersão, é isso que eu tento mostrar para eles, assim, como resultado final, dizer assim, gente, estamos vivendo um momento de grandes transformações sociais impulsionadas por tecnologia e os limites hoje, eles estão só na nossa cabeça, né? Não tem nada de errado ser o tradicional, mas existem várias outras oportunidades aí, é legal pelo menos a gente conhecer. Um beijo a todos e obrigado por poder fazer parte desse grupo tão seleto aqui. Demais, Sassai. Bom, eu, da mesma forma, quero agradecer a oportunidade de ter compartilhado com vocês esse momento de revival dos nossos encontros da época em que a gente estava escrevendo o livro. E é sempre uma alegria saber da vida de cada um, o que aconteceu, e esse compartilhamento, não é, de sucessos e das nossas dores diárias que fazem parte do crescimento de todos nós. Eu acho que o que vai ficar gravado é um material precioso para quem quer se inspirar um pouquinho e quem também está nessa jornada de pensar em algo diferente. E eu espero que a gente possa se encontrar em breve e continuar conversando, continuar trazendo ideias novas, e eu acho que é isso que nos completa como profissionais da área da saúde, além de trazer mais saúde para as pessoas, que a gente possa agregar com conhecimento, com novas ideias e com inovação. Então, fico também aqui deixando a lembrança da leitura desse livro, que foi um prazer eu participar e compartilhar um pouquinho da nossa história. Um beijo a todos e até a próxima.